Muito bem, pais, amigos, alunos aqui da Escola do Pensar, seja bem-vindo a esse espaço, esse momento que nós vamos conversar, dialogar sobre as mudanças que nós estamos vivendo e as mudanças que estão por vir, principalmente no contexto educacional. E como convidado especial de hoje, nós temos a presença ilustre do professor Gui Leite. Professor, é um prazer ter você com a gente aqui no nosso espaço, aqui no nosso laboratório de mídias digitais. E a pergunta que eu quero começar esse diálogo é: que mudanças você identifica que estão para acontecer ou que estão acontecendo na nossa forma de educar, na nossa forma de aprender? Eu agradeço muito o convite de vocês e estou aqui cheio de satisfação. Eu sinto muita alegria em estar falando para pais e alunos. Há 41 anos nós estamos aqui como Escola do Pensar. Eu nunca tinha visto uma mudança tão drástica, tão profunda como esta. Eu até costumo dizer que eu não faço planos longos. Se eu tivesse feito planos longos, teria sido surpresa agora ter que mudar de uma vez. Nós estamos pensando que as escolas ou a escola brasileira vai mudar apenas essa questão de presencial para distância. Isso é um detalhe. A verdadeira mudança, ela vem acontecendo, já está se processando na mente, no pensar, no agir, no questionar. E a Escola do Pensar, que ela é pioneira em mudanças, e vamos mais uma vez estar na frente de tudo aquilo que está acontecendo com a educação brasileira. Professor, perfeito. Você falou sobre uma mudança na forma de pensar. Eu vou um pouquinho mais além e te pergunto se você identifica mudanças na forma de se relacionar, amizade, família, namoro, casamento. Você identifica mudanças devido a essa pandemia que nós estamos vivendo? Vejam lá, logo que começou essa quarentena, nós começamos já uma semana depois serem anunciados que as brigas de casais, de filhos e pais e filhos, irmãos e irmãos, estava aumentando e inclusive estava diminuindo um pouco naquela época os crimes de rua. Sim, isso foi bem interessante e necessário até, porque depois eu passei a conversar com pessoas que estavam dizendo que logo no início brigaram mais, se estranharam mais, não se suportavam dentro de casa, mas aos poucos eles foram pensando o seguinte: para onde nós vamos? Vou trocar de esposa? Vou trocar de filhos? Vou trocar de quê? De empresa? Os meus amigos eram outros? Eu estou afastado deles e agora estou perto de pessoas que eu devia ter convivido com elas sempre? Então, houve ali uma mudança, houve ali uma reformulação das amizades, do relacionamento. Inclusive, se falou muito de afastamento social. Esse não aconteceu. Aconteceu o distanciamento físico, mas o social, ele se chegou mais perto. Só que, para muitos, ainda está num processo. Nós temos, é o convite que eu faço a todos os pais, a todos os amigos que nos ouvem, é que gastem tempo, leiam, converse consigo mesmo, converse com o cônjuge, com os filhos. Para onde nós iremos caminhar? Como? Vamos chegar aonde? Quais são os nossos objetivos agora, depois de tudo isso? Curto, médio, longo prazo, quais são os sonhos, né? Quais são os planos dos filhos, inclusive, né? Saber dar um espaço ali de escuta ativa a eles também, né? Eles também têm sonhos, né? Eles também têm planos para eles. E você sabe que a mudança agora, ela se tornou imperiosa. Não dá mais para voltar ao passado, não dá para ficar como está. Nós temos que projetar agora uma mudança permanente, dia a dia. E a Escola do Pensar, ela já está preparada e se preparando também, porque isso não tem fim, para auxiliar as famílias que estão ligadas a nós e aquelas que poderão ainda ser ligadas para um novo momento, um momento melhor, algo que dá satisfação de viver. Nós estávamos como que adormecidos, dormindo,
Nós somos acostumados a viver, né, nesse enlevo que agora não é mais possível. Tudo mudou. Então, nós temos que nos preparar uma nova escola. A escola e a sociedade, que devia ter caminhado sempre juntos, estava muito distante. A escola preparava para uma vida que jamais acontecia. E agora a escola ela tem que se unir, tem que fazer um mix com a família. Vamos viver em família, viver a escola. A escola é família e família é escola. Eu acredito que nós estamos caminhando para algo ideal. E eu digo mais, isto está sob os olhos de um Deus maravilhoso. Perfeito, professor. E num aspecto prático, o que as pessoas, os pais que estão nos ouvindo, os alunos, a sociedade ao nosso redor aqui, com o que eles podem contar em relação à escola do pensar nesse momento que nós estamos entrando aí de mudança constante? A escola do pensar, ela sempre foi pioneira naquilo que fez. Mas no final do ano passado vieram leis, foram aprovadas leis no Brasil que nós esperávamos já há 30 anos, que foi as competências que nós somos agora convidados a entregar para os alunos. 10 competências nós temos que desenvolver. Como é que a Escola do Pensar vê isto? Em primeiro lugar, a nossa sala de aula ela se ampliou muito. Nós agora poderemos dar cursos para o Brasil inteiro e até fora dele. Nós estaremos dando cursos práticos que vai falar de profissões novas para todo aluno, tanto os nossos matriculados como aqueles que virão de outros estados, de outras cidades. Então a Escola do Pensar ela pensa em ser útil e fazer com que os alunos se tornem úteis. Aquela prática do amor, da caridade, que tanto se fala e se falava e que a gente não tinha como praticar. O aluno ele vivia aprendendo para si, não conseguia mostrar nem para a família, nem para a sociedade. Ele mostrava para o professor através de uma prova, ele ganhava uma nota. Isso agora vai se tornar público. Ele precisa aprender alguma coisa nesta escola que ele possa mostrar para a família, para a sociedade, para o país e até para o mundo, porque ele vai ter dentro de si uma transformação concreta. Ele vai ser útil, ele vai ser agradável e ele vai também buscar agrados por onde ele tiver esse contato. Perfeito, professor. E eu acho legal até compartilhar com eles que esse ambiente que nós estamos é o novo laboratório de mídias digitais, porque a gente está para estrear um curso, você pai, você aluno, amigo que nos acompanha nas redes sociais, nós estamos para estrear um curso aqui de comunicação, onde esses alunos vão aprender de forma prática a redação, elaboração, câmera, mixagem, edição e o produto final, os conteúdos relevantes de impacto social, emocional, psicológico para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. A gente está para estrear alguns cursos práticos e isso é de uma relevância muito grande, professor, para as pessoas que estão. Veja lá, você tocou num assunto fantástico. Por exemplo, aprender gramática é necessário para fazer a prova? Não, para construir uma redação, para construir uma conversa, para construir um diálogo, um monólogo, para fazer uma poesia. E quando se fala de história, será que o aluno vai precisar de saber história para poder lhe discursar dentro de um texto que ele vai criar? Será que ele precisa de geografia? Será que ele vai necessitar de química, de física, de ciências naturais? Com certeza ele agora vai valorizar línguas. O inglês pode ser dispensado agora o inglês agora para o aluno vai ser uma ferramenta necessaríssima. Não é para tirar nota, não é para dizer 2, 3 palavras. O aluno vai precisar se comunicar em inglês. Ele vai falar com o mundo. Ele vai precisar traduzir termos que ele vai ler em livros.
E veja que a tecnologia, ela está misturando as línguas e os costumes. Vejam, eu vejo uma amplitude tão grande nesse momento que eu até digo que essa pandemia veio para prejudicar, veio para matar, mas nós temos que tirar algo de positivo para isto. O mundo, o Brasil em especial, nunca mais vai ser o mesmo. E por isso eu quero conversar, eu quero convidar os pais e os alunos para que conosco, com os professores dessa escola que melhoraram assim 500%. Eu vi professores que queriam produzir, mas nem sabiam como. E agora fomos obrigados a dar tudo o que nós tínhamos. E interessante é que eu vi alunos, eu vi professores que estavam produzindo pouco por uma questão de necessidade pequena, agora eles estão despontando. O que eu vi em alguns alunos com um potencial tão grande que eu acredito que muitos pais estão orgulhosos dos filhos, como eu estou orgulhoso dos meus alunos e também dos professores. E eu quero fazer a qualquer momento, vou fazer um vídeo dando um agradecimento especial para o meu grupo de professores que cresceu como eu nunca imaginava. Eu só esperava. E professor, vou te falar uma coisa, nós temos feito o Top 5, que é selecionar professores, momentos, alunos que foram mais criativos, mais empolgantes, mais motivadores, e a quantidade de aulas mediadas, criativas que esses professores têm desenvolvido, aulas fantásticas, não só que não joga conteúdo, mas que tem uma vivência com o aluno, um se importar com ele, saber se ele está bem, um vínculo, sabe, construído ali pelo professor com o aluno, é algo fantástico. Foi assim, gratificante ver esse quadro de professores que nós temos, que eu como um professor eu acabo não vendo isso, né? Porque eu fico dentro de uma sala de aula, eu não assisto os outros professores. E é algo incrível o quadro de professores que nós temos, Pro. Nós estávamos acostumados com esse padrão tradicional de educar, né? Lousa, aluno e etc. E muitos pais também. Entretanto, o pai fazendo parte ali dentro de casa, assistindo às aulas com os filhos, vendo a participação deles, o envolvimento deles e o quanto eles têm aprendido, afinal o colégio é um dos poucos no Brasil que tem mantido a carga horária de aprendizagem dos alunos. Nós temos recebido muitos elogios dos pais em relação a esse tipo de aula mediada que os professores têm ministrado aos alunos. Pô. Os pais têm agradecido, têm elogiado os professores e tem sido uma experiência assim, fantástica de ver. Veja lá, eu tive a oportunidade nesses últimos 3 meses, ouvir ali centenas de pais falaram comigo. E eles começaram reclamando e sem entender o porquê. E alguns disseram, nós não contratamos aulas à distância. Mas isso foi mudando e agora eu digo para você que eu nunca recebi tanto elogio dos professores, vindo de pais, de mães, e valorização de professores. Outra coisa que eu vi, alunos que levantando-se 15 minutos antes, vestindo o seu uniforme em casa, abrindo o computador, aguardando de maneira paciente que o professor entre primeiro, que isso faz parte da combinação, e eles ficam até 12:20 ali, muitas vezes sem comer, sem levantar, para não perder nenhum momento. E eu pude perceber também que na parte da tarde, os alunos estão empenhados a responder as perguntas, desenvolver os trabalhos. E isto tende a melhorar. E ontem uma mãe me falou, meu filho começou com muito lento, mas agora eu vejo que ele levanta primeiro e ele toma a iniciativa sem que eu precise estar mandando. Isso é maravilhoso. E isto vai ser despertado em todos os nossos alunos que querem vencer. Nós temos alunos muito especiais, pais especiais que sabem valorizar, professores que estão sabendo aproveitar. Eu fico pensando assim, esse potencial sempre houve. O que faltava era uma oportunidade. E a oportunidade não quer dizer que ela tem que ser boa, macia e sem sofrimentos.
Você sabe que Sócrates, ele comparou o conhecimento com parto, que é tirar de dentro. O conhecimento está dentro do aluno, o conhecimento está dentro do professor, o conhecimento está dentro dos pais. É preciso que haja algo que provoque isto. É a pergunta através da mediação, que é a nossa metodologia principal, onde nós questionamos, tentamos responder as questões, vencer as dificuldades e ao final a gente entrega algo que produziu. Você falou ali um pouco em livros. Os livros didáticos também terão agora uma dimensão diferente. O aluno vai pegar o livro didático e ele vai fazer uma emenda. Ele não vai se conformar apenas com o que está no livro. Ele vai querer acrescentar algo novo, algo diferente. Quem sabe ele pega 2 autores, 3 autores para fazer um novo conteúdo adaptado à realidade moderna. Perfeito, Pro. Dentro de tudo isso que a gente está falando, a gente tem visto que tem muitos pontos positivos que essa pandemia nos trouxe. De toda essa conversa que a gente teve aqui, vários pontos foram levantados. Mas pode ser que a gente tenha em casa, professor, alunos, pais, que ainda assim estejam passando por esse momento, mas de uma forma mais difícil, que esteja tendo uma dificuldade nesse processo, nesse relacionar e etc., nesse momento de desemprego muito alto, né? Então, professor, que dicas, que conselhos você gostaria de deixar para que eles passassem por esse período de uma forma positiva? Olha, eu vejo um leque de oportunidades para aqueles que pensam que têm qualquer dificuldade. Você conhece aquele homem internacional chamado Nick, que ele nasceu sem braços e sem pernas. E ele já deu mais de 20 mil conferências. Já falou para mais de 20 milhões de pessoas. E ele disse que descobriu que as pernas e os braços não lhe fazem faltas. Ele pôs-se a pensar. Ele pôs então a descobrir algo novo. Se eu não posso fazer aquilo que me pedem, ou que os outros fazem, o que eu posso fazer? E você sabe que ele aprendeu a nadar, ele aprendeu a escrever a máquina, ele aprendeu a pintar. Tocar. Coisas extraordinárias, porque a dificuldade gera oportunidade. Dizem que em japonês tem ki de crise e ki de oportunidade. Eu peço e aconselho a todos aqueles que pensam que têm filhos, que têm limitações, pensem, faça alguma coisa, descubra aquilo que você sabe fazer e pode, e daqui a pouco você ultrapassa. Eu poderia contar um pedacinho da minha história. Quando eu tinha 11 anos, eu fui para um colégio, um seminário católico. E eu vivi na roça. E quando eu fui para o seminário, eu não tinha um pijama. Eu nunca tinha comido biscoitos. E o que aconteceu? Eu recebi bullying. Me chamaram de cobrinha porque eu tinha uma camisa listada para dormir. E me chamaram de bolachinha porque eu nunca tinha comido biscoitos, e eu chamei de bolachinha. Eu resolvi fazer algo. Comecei a ler. E eu comecei a ler. Hoje eu tenho uma biblioteca de 25 metros. E eu passei aqueles livros debaixo de meus olhos. Isso me deu algo que eu não esperava. Ler mais, questionar, não se conformar com aquilo que está acontecendo de medíocre. A palavra medíocre não é para o ser humano, porque o ser humano ele tem um Deus grande que pode guiá-lo. E nós temos um país cristão, um país onde Deus está de braços abertos, de mãos dispostas a ajudar esse país cristão. Só que nós temos que abandonar algumas coisas, diferenças, digamos, religiosas. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, que é a Bíblia. Que beleza quando eu falo com pais que eles, como cristãos,
aceitam fazer uma oração e eles perguntam: o que é que Deus quer dizer para nós com isto que está acontecendo? Eu digo, não tenha dúvidas que Deus tem um propósito. E você, pai, você, aluno, você, mãe, pode confiar que Deus tem algo de bom para nós, para você, para mim, para todos aqueles que serão envolvidos com a nossa educação. Perfeito, professor. E que tal a gente orar agora por eles, pelos pais, pelos alunos, pelos familiares, né, no geral, por esse momento que nós estamos passando, para que Deus dê paz aos corações, às mentes, né, e força para enfrentar esse momento, né? Eu gostaria até de aconselhar um verso bíblico muito significativo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quero fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre todos aqueles que nos pertencem, todos aqueles que estão envolvidos com a Escola do Pensar. Alunos, pais, tios, avós. Eu quero dizer para você que eu orei com todos os pais que eu falei nesses 3 meses. E todos aceitaram e alguns se emocionaram, porque a palavra de Deus, ela tem força, ela tem poder. Digo mais, independente de religião, nós temos um Deus que tem a sua palavra para que a gente possa estudá-la e com isso haver uma mudança dentro de nós. Oremos então. Pai misericordioso e eterno, estamos aqui para louvar e bendizer o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Ensina-nos a cada dia caminhar para um louvor perfeito, para uma adoração a esse Deus que nos criou, que nos mantém e nos salvou. E eu peço ao Pai que todos esses que estão conosco, que possam em breve estar louvando e bendizendo o teu nome para todo o sempre. Nós nascemos para Cristo, para louvá-lo e bendizê-lo. E nós queremos, Senhor, envolver todos esses que nos escutam, todos os pais desta casa, que recebam as bênçãos do céu. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor, um prazer ter você aqui com a gente. Querido pai, querido aluno, que você sinta paz no seu coração e a certeza de que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Nós, como colégio, né, professor, estamos juntos também nesse processo e também nós temos a presença de um ser muito mais poderoso, que é a presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo momento com a gente.